Olá, amigos da Oficina Apenas Leitura, sejam todos bem-vindos, leitores, estudantes e apreciadores, né, da arte literária em geral. O nosso tipo de texto da vez é um texto de conto fantástico, né? É um conto que está presente, né? Como eu já havia avisado no último vídeo, é um conto, é o segundo conto do compilado, né, do mesmo livro, chamado Histórias Fantásticas, né? Escrito pelo mesmo autor do primeiro conto, que é o primeiro vídeo, que é o senhor Edgar Allan Poe, né? O título do conto chama-se Manuscrito Encontrado numa Garrafa, né? O próprio título, numa primeira impressão, ele não ajuda, né, a esclarecer muito algo sobre o conto, mas após a leitura, né, ele pode reforçar, né, aquilo que nós vamos comentar aqui, que pode ser percebido, né, após uma leitura atenta e com referências, né, desse conto, tá certo? Então, para começar, assim como acontece com todos os contos, né, principalmente os contos fantásticos, o narrador ele é feito em primeira pessoa, né, ele está em primeira pessoa. E no caso especial do conto fantástico, isso significa que o narrador ele vai contar a sua história, né, sem perder muito tempo e sem se ater muito, né, nos detalhes pertinentes, né, relativos a um dado momento, né, ali a um dado ponto no meio da narrativa, né? Então, essa descrição, né, esse detalhamento, ele é reduzido, né, em prol da intensidade da narrativa, né, em querer passar o mais breve possível de um ponto a outro da narrativa, né? Ou seja, a passar de um momento para o outro, né? E como esse conto, ele não é feito apenas, né, do próprio desenrolar da história, mas a história ela é justificada, né, ela tem a sua justificação de existir, né? Então, na própria explicação, esse resumo, ele também permanece o mesmo, né? Ele não se atém muito e trata de justificar o mais breve possível, né? Tal como acontece em monólogos, né? Monólogos se ater muito a detalhes não faz muito sentido, né? Então, por essa característica, né, explicativa, essa característica pessoal, né, quer dizer, além do narrador estar em primeira pessoa, a linguagem adotada é uma linguagem também de monólogo, né, que é justamente porque o narrador ele está contando na sua própria pessoa, né, a história a respeito dele mesmo, né? Ele acha que essa história ela é digna de ser contada, então ele próprio faz a sua narrativa da sua própria história particular, né? Por isso mesmo, a linguagem que ele adota é uma linguagem coloquial e uma linguagem eventual, né? Ou uma linguagem mais própria, né, a certos eventos, né? Eventos ali colocados, né?
Como essa linguagem ela não se atém a muitos detalhes, né? E também por conta da história, né? Além de não ter muitos detalhes a respeito dos momentos, né, dos motivos e dos pontos em que ele passa de um momento a outro, além de não ter muitos esses detalhes, né, a história em si mesma, ela não, como acontece com os outros contos, ela não tem aquela preocupação de subentendida, né? Ela não tem aquele elemento subentendido de que aquilo é algo completamente real, né? Apesar de não ser muito acessível, né? A maior parte das pessoas, ela não tem subentendido que ela não deixa, né, subentendido que isso é uma coisa que realmente aconteceu, né? Mas apenas na narrativa, né, ele espera convencer, né? Mas é claro que isso demonstra o que a leitura, né, seria uma leitura, né, mais para o público juvenil, não se encaixaria muito bem como uma leitura voltada para o público adulto, né, onde essa questão da realidade ou não se pode perder muito tempo com essa questão, né? Então seria uma leitura de uma história juvenil, né? Mas é uma história de viagem, né? É uma história de viagem, só acontece que não é qualquer viagem, né? Não é uma literatura de viagens, né, comum, né? Que isso também seria um outro gênero literário, né? Podemos dizer assim, que são experiências, né, de viagem. Mas nesse caso, esse conto não se enquadra muito bem nesse caso, né? Seria uma história de viagem por motivos pessoais, né? Por motivos pessoais. Muito bem. Então, é muito interessante comentar sobre o contexto desse conto, porque a primeira impressão que fica durante qualquer leitura, né, desse conto, né, especificamente, muita coisa, praticamente o conto inteiro, né, pode ser passado em branco, né, sem que o leitor perceba, né, a sua peculiaridade, né, a sua característica mais interessante, seja para o leitor mais jovem ou para o leitor mais experiente, né? Ele traz ali subentendido uns elementos humanos que realmente existem, né, e são muito importantes, né? Muito importantes. Perder esses elementos importantes, né, e pertinentes culturalmente falando de vista, nesse tipo de texto é fácil, né, justamente por conta dessa intensa passagem de um ponto ao outro, né? Então é uma característica dos contos, né, essa ênfase em contar um fato interessante, uma história interessante, né, e justamente na maneira de você contar a história, né, por ser uma história de tendência, né, exercitar a curiosidade, né, a mera curiosidade humana, né? Então esses elementos reais, né, que fazem parte da realidade e que muitas vezes aconteceram na história, né, e que
são totalmente possíveis sempre de acontecer, né? Porque são elementos que fazem parte da própria vida, né? do ser humano, né? A nossa vida, a nossa realidade, ela é composta, né? de elementos, né? Que estão sempre numa balança, né? De proporções que às vezes algumas atividades são mais fáceis, em outros momentos a mesma atividade é mais difícil, né? Então é justamente aí nessa realidade humana que este conto se baseia, né? Muito bem, talvez seja o aspecto mais interessante desse texto, né? Muito bem, então dito isso, né? Isso é preciso ser dito justamente para a gente fazer uma separação já de antemão, né? Para quem já leu ou para quem vai ler, né? Que o texto, a narrativa chama muita atenção, né? Porque o escritor realmente ele quer causar um impacto, né? no leitor, né? E esse próprio impacto ele impede você de se ater ao motivo, né? À origem da história, né? Que o próprio narrador deixa subentendido de alguma maneira, né? Então vamos lá. Dito isso, a gente pode começar a falar sobre o contexto, né? Então, o contexto ele é justamente se trata, né, de um relato íntimo, né, individual, um relato pessoal, né, que motiva uma viagem que já é uma viagem percebida como uma viagem inusitada, né? E essa percepção, ela é de alguma maneira explicada ao longo do conto, principalmente no início, né? Principalmente no início do conto. A razão dessa viagem, ela é de alguma maneira explicada, embora a explicação, né, possa não satisfazer muitas vezes, porém, para quem já tem uma experiência literária, então vai lidar com mais facilidade, né, com essas explicações vagas e curtas, né, quase que sugestivas assim, né, do escritor, sem querer falar muito sobre aquilo, né. Inclusive, no início do texto, ele tem nas primeiras frases, né, é justamente essa expressão que ele usa, que alguns assuntos ele tem pouco a dizer, né? Então, esse pouco a dizer, que ele cita ali no texto, já evidencia, né, alguma reação que ele tenha ao próprio elemento de observação que ele está utilizando naquela explicação, né? Antecipada, a explicação prévia, naquela observação prévia que ele faz, né, antes da viagem, né? Então ele usa, é uma expressão sutil, né, que um leitor experiente, então ele teria mais facilidade de perceber, né, quando ele fala, tem pouco a dizer, né? Então o leitor incipiente, ele muito facilmente passa despercebido, passa batido, e não chama atenção, né, que aquilo já evidencia de algum modo, né, a própria sensação que ele tem ao redigir, né, algo sobre este assunto pessoal, né? Então, o conto, né, o contexto, ele é justamente a viagem, a própria viagem em si, ela é o contexto, né? A característica, a peculiaridade da viagem é justamente a sua explicação prévia, né? A sua justificação pessoal que ele faz da viagem, né? E no texto, na primeira página, né, no texto ele também tem algumas citações em latim que também ajudam, né, assim, fora do texto, né, mas ajudam a dar um clima, né, para essa espécie de relato pessoal aí.
relato pessoal da viagem, né, que já, de alguma maneira, ele já explicou, né? Pelo menos para ele mesmo já está explicado, né? É uma explicação que ele faz primeiro para si mesmo. Então, esse é o contexto, né? Esse é o contexto. A viagem, ele decide fazer anotações, né? Registrar os momentos da viagem. Só que essa viagem não é qualquer viagem, já é uma viagem que ele escolhe e que ele justifica, né? no início. Esse é o contexto, né? Desse conto fantástico, né? Então, basicamente, o contexto é justamente esse, né? Esse é o contexto. Então, comentado sobre isso, a gente pode passar a comentar um pouco mais sobre o gênero, né? Esse texto, ele se encaixa ele é do gênero conto, né? Fantástico, justamente pela narrativa em primeira pessoa, né? Mas também por ser uma experiência também incomum, né? Nesse texto especificamente, a experiência incomum, ela é a própria motivação do narrador, a motivação e a decisão, né, de fazer essa viagem, né? Então, o resultado de tudo isso, dessa ideia dele, é justamente acontece em forma de monólogo, né? Então, esse monólogo, ele entra monólogo na forma expressiva dele mesmo, mas como o texto ele se atém, né, a momentos que juntos, né, explicam uma história, um fato pessoal. Então o monólogo, ele entra aí, né, no gênero conto fantástico, né? Quer dizer, então, no que diz respeito ao conto, né, o que interessa a esse texto é o seu aspecto, né, o seu aspecto particular, que é próprio dos contos, né? E como também não pode deixar de ser, que seja uma experiência em comum, né? Que seja uma experiência em comum. Então, a forma do texto é uma forma de monólogo mesmo, né? Está em monólogo, mas é um monólogo de uma experiência particular e inusitada, uma experiência em comum, né? Dito isso, né? Então, sobre o gênero, basicamente é isso, né? Podemos resumir isso com essas breves explicações. E já podemos passar para comentar sobre o ponto de vista cultural, né? Então, assim, qual é a posição que esse texto teria na cultura? Assim, como que qual é a sua utilidade, né? Qual é a sua utilidade? Então, nós podemos observar que um texto como esse, né, com uma linguagem tão usual, tão comum, né, tão sem grandes rebuscados, né, ele está praticamente se explicando ali de forma rápida, né? Então, e também pelo conto, né, ser voltado, né, para o público infantil, o que justifica, né, a linguagem fácil, a leitura fácil. O leitor, ele sem a experiência literária, né, fica muito difícil, né, perceber que esse conto vai muito além da sua
da sua experiência marítima, né? Que é que é a parte mais longa do texto, né? É justamente os momentos em alto mar, né? No entanto, com uma experiência literária maior, né? Então, esse momento, né, marítimo, né, até chegar ali, que também já é de alguma maneira participa, né, de alguma maneira participa com o intuito inicial, né? Ela tem uma certa continuidade, né? Embora seja muito sutil, mas ele de alguma maneira deixa subentendido de que a viagem, ele não sabe se vai ser uma viagem em que ele tem boas expectativas, né? Ou se as expectativas dele serão ruins. Na verdade, ele não sabe o que esperar dela, né? Então ele está ali num suspense. A viagem, para ele, é meio que um suspense, né? Então, sem a experiência literária, a própria linguagem adotada dificulta a percepção, né, de que tudo isso está subentendido no texto, né? Então, culturalmente, de forma resumida ou de forma a deixar subentendido, né, o fato é que o texto ele além vai muito além dessa aventura, né, marítima e na verdade faz uma sugestão, né, uma sugestão de uma espécie, um tipo especial de turismo, né, que é um turismo como podemos dizer, um turismo sem roteiro, né, vamos dizer assim, que tudo pode acontecer, você não sabe como vai ser né? Então é um tipo muito específico de turismo, né, por um lado, e também uma sugestão de uma forma expressiva, né? Porque ao mesmo tempo isso é uma maneira que ele está adotando, formulando, né? Para expressar a sua motivação, né? A sua motivação inicial, né? Ainda que ganhe essa forma mais simplificada, em forma de conto, né? Conto fantástico, né? Então, ao mesmo tempo, ela é uma sugestão de turismo, né? E ela é uma sugestão de um fato possível, né? A história inteira ela se resume num fato, né? Que é as consequências que uma pessoa teve, né? De algumas causas, né? Em que ela, de alguma maneira, se explica ali no início da história, né? Então, é um fato interessante, um fato incomum, porque é muito particular, demais, muito particular, né? E também é um turismo não muito comum também, né? É um turismo muito exclusivo, né? Então, culturalmente, o texto ele se posiciona, né? Mais ou menos com esses elementos, né? Então, assim, para o escritor é uma ideia realmente muito interessante, né? E para o leitor pode ser uma leitura divertida, né? E passa em branco esses elementos que, por serem particulares, né? Não pode deixar de ser importante por conta disso, né? Não é porque é uma história basicamente individual que não tem a sua relevância, não é isso? Então, sobre o conto fantástico, né? Manuscrito Encontrado numa Garrafa, de Edgar Allan Poe, é isso que a gente tem para comentar, né? Hoje.
Espero que leiam esse texto, é um texto interessante, né? Acima de tudo, é um texto altamente sugestivo, né? Tanto para o leitor quanto para o escritor, é altamente sugestivo e pertinente, né? Embora a linguagem não seja uma linguagem, né? Teórica, né? Uma linguagem sensata, mas não deixa de tocar em elementos que fazem parte da realidade, né? Alguns elementos, né? Então é isso por esse vídeo. Ainda não temos ainda não tenho o título do nosso próximo texto, né? Mas em breve estarei postando o nosso próximo livro, né? Nosso próximo material. Então colabore com a oficina, né? Reclamações, dúvidas e sugestões vocês podem deixar nos comentários, né? Para colaborações por Pix, né? Vou deixar o e-mail nos comentários e espero vocês no nosso próximo conteúdo.